Muito boa tarde, bom dia, boa noite. E a mim, Caetano Indami, pastor, é filho de Indami Chudá e de Cubane Nathite, natural de Encheia, secção de Biur. E então, nascido em 1957, 25 de maio de 57. Então, e assim, e educado segundo o uso e costume de no parente, o minha Patrícia Valanta. Pronto. Então, durante aquele período todo, não vivi na terra e, se me como falar, de baixa educação de tudo, minha parentes e tudo. Até na 1968, ou melhor, antes de 68, a minha e daquela família real, não é? Na namorança e na uso e costume de tradição, então dar uma ba. Essa que está falando na balanta, ora como a cacho, como a chama aqui cacho própria. Está falando cacho está pega menino o gato. Então amigo está fazendo aquele dar uma aqui coisas para mulheres que têm aquele problema que está falando filho, o gato para a filha e tal, etc. Então assim, é bem cedo e depois educado, ou seja, criado mais tarde na Mansoa, não dentro da Mansoa, mas não como, diante de tios, até que essa guerra bem começar, e antes da guerra começar, volta mais para a namorança, entende onde a dona, que está contando um tipo de anedota. Esse dona é daquela guerra pacificação de 1915. Então, está contando acerca dessa história, como ainda tem garrafas pretas, vermelhas, mas outra, mas aqui preta, bem quebra, tio, e tal. Então, e era uma história acerca de história de guerra, não é? De ultramarina que tem fazido na altura. Apesar que a linguagem que tu usa, não está por entender um tipo de parábola. Mas depois que a guerra bem começar, lá quando começar a saber que coisa é que tem sido. Pronto. Então, depois da guerra, aliás, hoje a guerra bem intensifica. Em 68, hoje é bem tugas bem atirando na tabancas, leva para apoio na abrigos. Justamente naquele ano que o Espírito tinha a Guiné, em 68, que começou a fazer aquela política de Guiné melhor e Guiné da Roça. Então foi naquele ano que alguém, pronto, para buscar melhor lugar de segurança, junto com a minha mana, não vem para Bissau. Não vem para Bissau, namora primeiro na Calequir, e lá na Calequir, em 68, namora na Calequir. Depois de Calequir, vem para morar na Tchada, e na Tchada, não fica lá para o ano 69, para 70, não vai morar mais lá para bairro Polícia, que atualmente está falando de bairro Belém. Era para bairro Polícia porque e cá teve casas que tinham naquele tempo lá. Então, depois na bairro Polícia não está lá e casas começaram a povoar, ainda bem. Foi justamente naquele bairro que teve o primeiro contacto acerca de alguém na papel que me cerca de Deus. E foi uma mulher muçulmana que não evangelizava naquele tempo. Então tem aqui cartazes, que desenhos ele mostrando, que coisa legal tem, pronto. Aí, então nunca consegui entender, aliás, não pensar naquela situação. Então, hoje eu me sinto como tem uma necessidade de alguém buscar uma religião. Esse leva com que vai aderir à fé católica romana. Lá, junto de um padre muito antigo, chamado Padre Neves, e esse que era meu padre na altura, lá não estava aqui missa, não estava fazendo catequese e tudo mais. Até um certo dia desse, bem hoje um grupo de jovens sair de Belém, lá para o outro lado, não pensa de igreja de Belém, na altura. A gente anda falando anos 72,
Então, os jovens saíam começando a fazer evangelização. Eu olhando também o grupo de jovens, não sinta. Aí começar a mostrar como é bom, se não me estiver contando a palavra de Deus. Então, não fala, vou contar. Então, ele começou contando e sempre o versículo fica na minha cabeça. Romanos 3, 23. Ele fala, vou falar Romanos 3, 23, não estou repetindo. E depois você acaba de explicar tudo, conta o que aquilo significa. E vai. Então, o que coisa marcando? E sua mãe gosta sempre de ler livros e tanto, livros cowboys e vai filme, que coisa leva que dizer. Então, mas, como falar, bem posiciona para ir para a Igreja Católica Romana. Ela não fica lá, na Igreja Católica Romana, não vai fazer amigos e tudo. Mas tem que ter uma mudança na minha vida, na realidade. Então, até no ano 72, não muda para bairro Misra, ou que era chamado Ngala. Lá na Ngala, nós estamos lá e felizmente não encontramos mais com um grupo de rapazes, quase um grupo de uns 30 rapazes que não estão lá. Mas sempre naquela tradição, não é? E que não está a fazer, tocar viola e cantar final de semana e tudo mais. Então, assim que a vida. Pelo que aquela situação passa a trabalhar e pronto, de diferentes campos que trabalhar. Só deu um retrocesso um bocadinho. Nos diferentes campos que trabalhar, hoje quando eu cheguei na 68, 69, trabalhei na horta de Dr. Armando Pereira, que é Papa de Carmen Pereira, que não teve a oportunidade de viver com a família, juntamente com o seu irmão mais, sei lá se que era mais novo, mais bem chamado Vasco. Então, trabalhei lá. E mais tarde, trabalhei na empresa de um português que estava chamado Martinho, que faz atualmente, onde é que fica nele, cooperativa, o CUP. Então, e mais tarde, foi também funcionário lá como é chamado, ali na padaria Império, pastelaria Império, com um português chamado Faria. Então, assim que fica até que a independência bem dado, e depois da independência bem cedo funcionário do Correios, CTT, então, e lá. Mas, voltando para essa minha morada lá na Misra, e lá que, mais uma vez, como fala, nós esteve lá com manga de rapaziadas e final de semana, e conforme a tradição, gente que vive naquele tempo de Mistra, se como quase erva, bota pensa que onde balanta. Com som de nabajado lá, canta por cantado, e uma tradição muito forte que estava na Mistra, não só aqueles que não saem de Bandim, aqueles que não saem de Antula, e enfim, uma diversão, me fala aqui, termo de cultura rosa, a gente não fala de cultura. E não pratica aquele artigo na Mistra. Então, naquele grupo que não tem, quem está tocando a viola no final de semana era Forna Maná. Esse aí era um artista muito talentoso na tocar viola de terra. Mas, no ano 73, e naquele ano que Forna, ele vindo esse riso, logo e converteu. Mas te falar, e como primeiro convertido na igreja, convertido na Mistra, como primeiros jovens que eu converti na Mistra. Só que cataram lá e transferi para Antula, na casa de uma cidadã lá, ou não dona, Josequina. Então, aquele viola, quem que fiquei com ele, e Baruch, falecido Baruch, bem com ele, ou então conhecido outro nome de Jaime, e ele também, lá que toca, de repente converte. Marcelino Pereira, que está na contentor lá na missão, toma aqui mesmo viola. Assim que ele toca até, ele vai converter. A mim está com ele. Bem toca até, vai converter. Então, que viola perde logo. Pelo que para chegar a escolher, e assim, no vida e fazer. Então, lá na Misra, no ano 73, na metade do ano 73 para os 74, que aquela igreja de Misra começou a fundar, começou a compor.
é composto e através de missão, apoio de missão, o senhor Jim lembra como e alguém que camisa vai fazer uma igreja grande, mas gente que estava lá, são presbíteros, fala não e vão para fazer isso. Então, é bem compor aquela igreja. Mas não é que não está fazendo culto nele, na Cabo de Barbosa. E tem um quarto pequenino lá que não está fazendo culto, menos de 10 pessoas, jovens que estavam lá, primeiros jovens que não falam convertidos, que estavam lá que não está fazendo culto nele. Mas dia domingo, tudo não está bem na Antula. E na Antula é ter um único presbitério, um único culto lá que está fazendo, e aulas pescadores lá que está fazendo, tudo, portanto, me estou a falar, porque Antula é fundado nas 72. 72, tem ainda gente daquele grupo que sai lá, Babacar, Cabi, então, é bem. E lá que o culto tudo está fazendo bem. E Catemba, Mistra Catemba ainda. Então, no fim de tudo, esse período, e na Mistra, começando a ganhar alguma experiência, porque o pastor Barbosa, ou então o evangelista Barbosa lá a mim, ele está gastando mais tempo na Sul, na Catio. Então lá, ele está a gravar alguns cânticos e tem na gravador, e bem pondo a nosso grupo, um bocadinho de jovens que convertem na altura, aí nós estamos começando a aprender cânticos, decorar versículos e tudo. Então, aos poucos, para haver intensificação de guerra, de 108 gente na desloca para Bissau, e começando a ter outros gentes que na saída interior, que são filhos e, enfim, meninos que vão à escola dominical, no caso do Fernando Nhanguani, o Vitor Morna e outros, proporção de jovens. Mas tudo debaixo da orientação da igreja de Antula, lá que não está fazendo tudo atividades. Então, na 75, ou tinha um riba mais, um vai para Antula, um riba para Antula, que chegaram de Tony Goodman, então, não começou a juventude de Antula começou estruturado. Então, a juventude de Antula começou estruturado ali, que é cedo, na juventude, e cuidido, presbítero, cuide certo grupo de gente, que ser como líder de juventude, porque juventude própria nacional, e fundado em 1968, na Biumbo, através de uma excursão que eu fazia com missionários, o Sr. Gini e mais outros, lá na Biumbo, aquele período de grande avivamento, lá que nasce aquela visão, tendo em conta como eu tinha escuteiros portugueses, jovens escuteiros. Então, naquele tempo, se umas jovens começaram a chilhar na igreja, naquela excursão que eu fazia na Biumbo, 68, lá e nasce que visão de funda juventude nacional. Então, é bem que visão para Bissau, criando que juventude nacional. Só que, não estou lá, não falar, presbitérios, eles que cuidam de líderes de Antula, de juventude. E era John C. Nhaga como presidente, e depois, um cara lembra, parece Tala Zeca e Fernando Cobote, mas que não traz em cana lembra, guitarra. Então, e assim que coisa cedo. Pelo que com a chegada de Tony Goodman em 75, lá que começou estruturado de juventude e começou a ganhar um corpo. E na 76, salvo erro, agora que não começou a fazer na própria eleição, porque na Antula, logo na 75, na fala, volta um bocadinho, Mistra, cultos bem começando a ocorrer na 74. Na 74, não começou culto na Mistra, igreja que cimentar ainda. Então, para sem cana de esquecer, foi naquele 74 que parece falecido Costa Sanha a converter. Porque não morando junto, não perto um outro. Então, logo, na 75, se não falar, vai para Antula, e culto começou a ocorrer na 74, na Mistra, e assim, mas de qualquer forma, é também para Antula.
Então, assim que coisas correm, em 75, a juventude ganha, não começou a organizar eleições. Em 76, não faz a primeira eleição, juventude, que próprio oficialmente não cuide. Primeiro líder de juventude de Antula, isso é do Carlito Jorge, e Castanhas Mundo, conjugado para Silvestre Sanha, que vai ser presbítero, e foi presbítero de Antula, mais tarde foi presbítero na Mistra, e depois estava José João Foré. Então foram esses aqui primeiros atos oficiais que não podemos falar eleitos de juventude de Antula Pau. É fazer porque aquele tempo bota fazer só um ano de fazer. Então, estou a falar a história não corre tão rápido, porque isso me falar, me converte em 73. No 11 de novembro, não, sim, 11 de novembro de 73. Na 74, me batiza lá na missão evangélica, que ele bati na piscina que tem lá, que é o último batismo que eu fazia na missão evangélica, acaba com aquilo. Então, e assim que coisa séria. Pela que progressivamente a juventude desenvolve, no começar Tony começou a ensaiar programas, enquanto ele mora na Cau, onde o senhor Jim mora lá na Santa Luzia, o senhor Jim sai para lá e volta para a missão. Então Tony fica lá. E mais tarde Tony bem vai e vai fica com a igreja central. Mas assim, primeiros passos, e era para Antula Pau. Então assim que não começou a desenvolver atividades. E na Antula Pau, não lembro um período em que o pastor Dias está a pregar a palavra de Deus muito forte. A nós não chamamos de juventude evangelística. Não cata cinta. Todo santo domingo, não sai para evangelizar, para contar a palavra de Deus. Juntamente com o pastor Dias. Outra hora vou sair de igreja e ele fica na igreja e descansa lá. Então, bota 3 horas, vou olhar lá, não preparar, não sair evangelizar. E naquele tempo, não cana bem entrei na parte dessa história. Mas, assim que nós começamos a trabalhar de avaliação, de um lado ao outro, e igrejas começam a expandir. E começam a expandir. Num período de 10 anos, quase, domingos dias na prega sobre missões. Suma eles, obreiros na altura, temos sempre uma sintonia com o companheiro, Armando Manuel Maria Ariaga, de Bande, na prega na lembrança cerca de dízimo. Longo tempo, quase no mesmo período, eu estou pensando combinando, bom, se você combinou ou não. Mas o pai Bande, que até Santo Domingo, que não é só uma gente, na prega sobre dízimo. Então, que quando se mulher vem falar, Armando é coisa ali, agora para pensar, talvez nem passe como não terem fome, ok? E fala a mulher, não, mas a palavra de Deus é que está lá. É verdade que manga de essa voz não fica comprometido, não cara papel cerca de dízimo, não também é de papel. Então, qual é o resultado final? O resultado final é como, final daquele período, Bande e uma das igrejas mais doadoras em termos de dízimo, porque os jovens tudo desperta. Foi naquele período que Florentino Nanke, e começou a ser trabalho como é chamado, Tássio, e começou a mina trabalhar na Correios, Tássio, Falcido Moraes, Augusto Pereira e quem mais? Vicente, esses todos começaram carreta de bem de sumo, que não faz fartura. Próprio Armando Manuel Ariaga, pastor, ele tem também carreta que está vendendo na feira de Bande, sumo, para vender, por coi dinheiro. Então a igreja de Bande passa a ter esse bom potencial, e que tem igreja na Guiné que está na dízimo, uma igreja de Bande. Lembro uma vez que tem uma mulher que está fazendo vida de pis. E essa mulher vai para a igreja de Bande, e vai, pronto, dar dízimo. Então, ele tira 300 mil peso, 300 mil peso, para dar pastor. E ele fala, não, aquele é teu. Ele fala, pastor, não sei. Não, e teu, não, então, pastor, nunca fala como, na cada 1 milhão, e cá 100 mil. E que ela fala ali assim, eu falo ali, mami ganha 3 milhões, que mandante é 300. Então, porque é perceber, que é que dizem. Mas no resultado da Antula, e que?
resultados, igreja expande. E cá por acaso, naquele tempo, está falando de igreja, não mas está espalhado para toda parte. Para Bia, gente se não sinta. Foi naquele período. E fundado Bono, e fundado Plaque, e fundado, como é chamado, Jahal. Porque tem uma crente que está saindo lá. Bachuda, que aquele outro, é também lá na Tula, que não irmã Nhara, lá, não está lá, fazer culto e tudo. Batal, banhacra, assim. Igrejas começam a expandir para baixo. Então, e assim, foi naquele período também que Deus começou a chamar. O Tina também veio na Correios. Deus começou a chamar e, felizmente, na chamada, logo uma oportunidade abre para nós. Entre 1977 e 78. Então, na 77, lá, bem consigo uma menina. Uma menina essa que, chamada Dona Joana, na 79, na casa. Mas na 79, enquanto ela trabalha no Correios, aquela oportunidade abre. E também chamaram a continuar. Agora não tem que largar para trabalho para poder entrar no ministério. Aquela era uma luta. Também. É gente que não está a um bocadinho de dinheiro, que não chega nada, que está apresentando a reunião do membro batizado. Como é que não vive aquilo lá? Quando tem mulher. E ela fala, não cansa, bateu, não começa a melhorar. Agora a coisa para estar na digestão para entrar no trabalho de Deus. Então, assim, aquela chamada continua. Aquela oportunidade de abrir para funcionários do correio para pistar dinheiro, para fazer, que é como comecei a fazer depois e botar desconto. Então, preenchinha papeladas. Quem que foi a testemunha para a assinatura, porque eu tenho que ter Deus, foi pastor Ernesto Lima. Fazer tudo e acabar, para entregar, e eu vejo e falo, Caetano, não tem problema, por si nesse. Mas ele fala, mas passe não vou comer. Deus não chama para servir. E falar assim. E fala, mas Caetano, e vamos para o pé direito. Não pode ser nesse, não tem nenhum problema. Porque na altura ele era o diretor de coisa, na alfândega. Mas ele fala, mas para servir Deus, formar no Instituto Bíblico, e fala o salário que tem lá. Princípio do WEC, botar vai pela fé. Nunca tem compromisso com ninguém, nunca não pagado, nunca tem salário. Agora, se eu tomei dinheiro do Estado, como é que eu não pagar? Sabemos como nunca tem salário. É bom botar pensa direito. Qualquer coisa eu vou falar, não pode assim. Então, era uma luta para poder deixar aquele dinheiro para poder servir Deus. Então, aí, irmãos, para poder dizer aquela situação, não teve o que fazer. No dia da alfândega, não chega naquela árvore, bate aquela árvore, lá quando rompe o documento. Não fala a Deus, então não vai. Para bem cá por aí, resiste assim. Então, não teve que deixar trabalho de funcionalismo na Correios e nós estamos no Correio com o falecido Malan Conte, que era também bem ser meu pastor. E então, assim que não entra no trabalho de Deus. Na 1993, na 83, não vai não formar, na 83. Então, na 83, não faz 3 anos, eu saí de lá colocado na Sul, quase não faz 9, 10 anos. E do Sul, na Catio, evangeliza aqui zonas e tudo mais, não saí de lá, através de eleições, membro do Conselho Nacional, durante aquele tempo tudo, que te representa o Conselho Nacional do Sul. Então, depois daquela, bem elegido, em 94, então, bem para Bissau. Não faço 2 mandatos, porque o Conselho era de 2 em 2 anos. Então, 94, 95, 96. 97 e 98. Esses 2 mandatos que eu fazer. Logo, saí e rendi para o pastor José Paulo. Então, eu bem cuidei que guerra de documento. Mas, enquanto estava no Conselho Nacional, está coordenando aquele movimento grande comissão, que andava aqui filme, evangelizar e tal, etc. Então, depois daquela, enquanto eu estava aquele filme, que me recebi convite de igreja em Tula Pal. Aliás, entre Antula Central tenta propor também na pessoa de Ernesto Lima, enquanto está na Cativo.
Fala, bom, quer saber o que é que Deus mexe. Enquanto não deixa coisa como é chamado, na oração, a igreja de Brá bem proposta. Então, ele bem teve aquele certas dificuldades de vai para Brá, para pronto. Então, e Antula bem convida. Naquele sentido, teve que deixar a grande comissão, vai para Antula. Então, assim que ele fica como um dos discípulos de Antula, porque quem vai para Antula e o pastor Bluro, que está junto com o pastor Dias. Então, fica como terceiro. Mas, Bluro bem falando, não, para ver a dificuldade que ele tem, né? E prefere ficar como evangelista. Então, a mim passa a ser adjunto do pastor Dias. Então, tem um dia que o homem grande vai e fica nesse ministério com conta até hoje. Não devemos começar a bater papo referente à vida estatutória, da vida. Quando que vou começar o ministério? Olha, já o ministério, mas se fala na 1976, não senti que chamado, não vai para formação para 3 anos, o Instituto está funcionando lá na missão evangélica, porque depois de Lendem, o Instituto fechava a porta. Quando chegaram em 75, se memória cá na falta em 76, para 77, Tony próprio que ia abrir mais Instituto Bíblico na missão. Primeiro candidato que vai lá, Quintino Gomes, Pedro Mfanda, atual Dr. Pedro Mfanda que está doente, Alberto Sanha, Giro Gomes, Antônio Dami, parece Joaquim, que era de Ilhas. Então, esses são os primeiros alunos. A minha livre vai lá. Uma para ver resistência, ainda aceita vai entrar, então. Só na 83 não veio entrar, na 86 não acabar. E logo não colocar na Sul Catinho. Entre 83 para 86, porque curso de 3 anos. Então logo não. Aí que indica como o vai para o Instituto Bíblico na 1983. Exato. Logo na 1986 acabou de sair do Instituto. Exato. Logo lá, a partir da Copa Santaro para... Vai colocar lá na Sul para o Conselho Nacional, na Catinho. Não faz quase 10 anos. E de Catinho, não bem instalar, ao mesmo tempo que representa o Conselho Regional do Sul, na Conselho Nacional. Então de lá, tem no 1994, bem colhido como presidente do Conselho Nacional, elegido na Assembleia. Então obrigado a transferir para Bissau. Bem fazer 2 mandatos, porque o Conselho está funcionando com 2 em 2 anos. Então, até 98, faço 4 anos, em 98, eu substituí para Zé Paulo, pastor Zé Paulo. Então, logo, e bem como isso aqui com conflito. Mas enquanto eu estava no Conselho, sempre trabalhava também na coordenação daquele movimento Grande Comissão. Então, para evangelizar o filme de Jesus na crioulo, porque lá também, enquanto eu estava no Conselho, lá que eu traduzi aquele filme de Jesus na crioulo, pronto, aquela equipe americana que veio na altura, na missão lá que não faz aquela tradução. E assim. Naquela ano que você casa, e quantos filhos que você tem? Olha, interessante essa pergunta. Na verdade, eu não começou a carreira juvenil, se como falar na Misra, e na Misra, na verdade, que tem Babadira. O único Babadiras que não tem lá, enquanto não tem mais o grupo de rapazes de que Babadira. O único primeiro Babadiras que não tem lá é chamado Isabel, irmã de Bichiga. Isso é na Portugal. Outro nome conhecido para tudo. Depois se tem aquele outro chamado Celeste. É a Celeste que é mais antiga e mais madura do que ela. Então, que andava como é chamado, com um homem chamado Besna Chuka. Então, esses são duas bandidas que não tem na Misra. Então, mais tarde, como sabemos bem, Ana de Forna, Mãe de Eliseu. Exatamente. Então, que ela está lá e depois
Mamãe deixou quinta. Então, e assim, pouco a pouco, eu comecei a abrir punhadas de badidas. Mas, hoje que eu volto para Antula, era que fácil também. Porque os badidas também lá e problema porque, pronto, condições de vida que era, não te usa mais chacoal, plástico e que coisa que disse. Quer dizer, uma juventude mais humilde, se eu jovem naquele tempo, quer dizer, em relação a outra juventude, o que está feio. Mas aí alguém bate a cabeça na busca de não consegui. Estou com bem desesperado, não falam bom, gosto, nem se não é com olho na busca. Agora, daqui bem bom olhar para Judas essa em casa aquela. E uma menina com doença, Dona Joana, e doença 3 meses e que está comendo, e que está bebendo, e que está dormindo. Então ele vai na casa de um homem grande, doente, que ele é crente, que ele não dona, Josequina, não é que fora nós estamos juntos, que se noiva, não, já que vem em casa. E lá que ele fica nela, para orar para ele, para poder libertá-lo, porque ele deve entregar à igreja. Mas nunca que tinha duas vezes menina, mas aquele dia que começou a ir para cá, lá chega só na entre a porta, voz falando ali, boa mulher, doente daquele estado. Ele fala, esse que é mulher. Então, aquele dia como aquele mulher, aquele badida, na altura, nem se pode dar de comer. Qualquer aí que dá de comer, que está certo a comer. Mas assim, chega, a minha dá de comer, não dá de água, bebê. Assim, sem ter também intenção como não buscar mas isso como voz falando isso. Então, assim, eu não faço. E, felizmente, bem, sangue, liberdade e tudo mais, não vem em casa, na 79. Na 79 não casa, e não tem 7 filhos, e a os tem já 7 ou 8 netos, que é essa mulher. Okay. Na verdade, o primeiro filho que não tem, pronto, o senhor Bento Manuel, chamado Jonatas. Esse é o meu primeiro filho, macho. Então, mas o tempo, mamãe vem para a gravidez e perde. E depois vem para no primogênito que é chamado Eunice. E Eunice vem para ele Eloni. Eunice não para ele antes não entrar no Instituto Bíblico. Então, Eloni vai para ele no Instituto Bíblico. Que é o nome de Eloni, o nome de uma das professoras missionárias que não trabalha lá, ele que dá esse nome de Eloni. Então, também no Instituto Bíblico, não para aquele outro chamado de Heloísa. Heloísa e este também, que não vai que ele para sul. Pequenino, quase de 2 meses, não vai para sul. E que era fácil, de facto, é um sacrifício. Não vai com o menino pequenino, aquele barco, para sul. E era muito sacrifício. Então, assim que nós fazíamos, depois, na sul, e vai pedido Moisés. Barnabé, parido na sul. E Berenice, estes 3 paridos na sul. O Tenor Bissau, bem parido que ele code. Esse é do Hitler. Hitler parido nesse momento. Justamente, primeiro, alguém que vai visitar Mamé lá, e foi Hitler de pastor Zé Paulo, esposa do pastor Zé Paulo. Então, é dado aquele nome, de Hitler. Assim que é certo. Tanto são 7. Referente à questão do ministério na igreja de Antula Parco, como é que eu consegui entrar para ficar como pastor da igreja de Antula Parco? Bom, se não falar da pastor, bem a convite de própria direção da igreja. Aliás, não tem aqui documento até hoje. E que convidam para poder servir na igreja de Antula como pastor evangelista naquele sentido, porque essa lá que estava lá, pastor Blulo, que era que tinha um como adjunto do pastor Dias. Mas depois que nós estamos lá, pastor Blulo vem falar com ele e tem aqui deficiência e está cansado para filmar na púlpito, para pregar e tal, e preferiu para não liberar para ficar como pastor missionário. Então, ele passa aquele lugar, logo a mim passa a assumir adjunto pastoral. Então, assim que nós começamos a trabalhar,
base de orientação de Pastor Dias. Mas se foi naquele ano? Olha, nunca se disse que era 2000 e 2000 e canto próprio. Esse nunca lembra. Mas em 90, se não conta, por exemplo, 98 e não fazer. Era acabar 98, 99. Pensa na meada de 2000, 2001. Uma coisa assim. Bom, se encana falar de memória. Estamos somando entre 2000 e 2001. É assim que pensa isso. Yeah. Agora, quando nós falamos de historial da igreja, ou mesmo fala de velhos dias, é claro que o campo de desassociá-lo com a igreja. Porque nós outros não conselho através da igreja. Ora bem, se não falar de igreja evangélica chega na Guiné-Bissau 20 de maio de 1940. 20 de maio de 1940, através de uma menina que pertence a uma igreja batista pequenina na Inglaterra. Essa menina chamada Bessie. Essa Bessie e vem de uma classe de família muito coitada, mas de um coração grande que ama Deus. Aí ela vem sentir vocação para servir a Deus. Mas não dê. E teve que orar. E naquela oração Deus indicou que o mais livre vai para a África Ocidental. Qual país da África Ocidental? Ele acaba de indicar para a Guiné-Bissau. Então assim que, como medida, e arrisca-se vida para sair da Inglaterra, para vai para a Guiné. Guiné, então era Guiné Portuguesa, ou seja, Guiné Ultramarina. Então, e vem para a Guiné, na verdade teve grandes dificuldades. Nas primeiras horas que vem para o barco. E teve grandes dificuldades para ver de imposição que era lá, de poder católico romano, porque aquilo lá e mais tarde. Então, católico romano quase ainda trabalhava com o poder de Estado. Então, e tem aquele grande impedimento de, para parte desses, para falar não, com a CB, menina, que pode vir ficar ali, num país de conflito e tal. Mas em todo caso, hoje aqui chega e começar a evangelizar, sobretudo e começar na chão de papel. Lá que a igreja começa. Ganha primeiros crentes, se frutos, um grupo de carneiro. Mas para vir aqui pressão e obrigado de volta para a Inglaterra. E vai para a Inglaterra e diz aquele grupo de bocadinho de crentes que começou a converter. Eu posso lembrar qual que é o primeiro alguém que converte no nível do país? Sinceramente, não cara poder para ver aquele pesquisa que é muito fácil para forte, para onde a gente, aqueles que podem ter aquele conversa que eles é caplim tudo. É caplim na mão, porque assim ainda falamos, não é? Então era melhor para poder saber qual que é o primeiro alguém que se converter logo depois que missionário. É que não fala que gente que podem dar aquela informação fidedigna. Na verdade é Caplim, entre os quais Ernesto Lima seria um dos antigos crentes, mas certamente deve ter mais antigo do que ele. Essa é a maneira de pensar. Manca poder ter memória de quem que seja o primeiro crente. Okay. Mas vou conhecer alguns elementos que convertiam na altura? Um conceito que eles que de facto converter, talvez até que primeiro grupo, mas talvez segundo grupo a seguir. Mas não conheço alguns. Por exemplo, eu lembro de Cachi, me chegaram na Belém chamada Cachi, Ernesto Lima, Ebamar Lopes, e Vitor Vaz Martins, e enfim, um monte deles. Poder lembrar daquelas. Mas aqui gente que nunca tem essa ordem de conversão, mas esses aqui crentes antigos. E assim. Então ela, e vai. Mas hoje aqui na volta, para bem retomar trabalho, sempre tem aquele impedimento. Desta vez e bem via Senegal. Via Senegal, para cá a fronteira tem que entrar através de caráter burro. E assim que eles vão insistir, pode chegar a conseguir a casa, então, é bem. E volta a retomar trabalho, esse homem chamado Leslie Bride.
Então, começar esse trabalho. Mas é que comecei esse trabalho e comecei a abrir uma porta de missões para outros missionários bem de outros cantos. Sobretudo Inglaterra, Europa e América, Estados Unidos. E naquele conjuntos que vinham outros missionários, um som chamado Dr. Billman. Esse Billman está trabalhando com leprosos. Então, a atual comuna de padre, que não estou falando comuna de padre, e era centro de tratamento de leprosaria da igreja evangélica. Eles que começaram a trabalhar, Dr. Billman. Então, para ver que não fala pressão da igreja católica na altura, e era forte demais, então, que pressão o Estado e o obreiro para sair lá. É sair logo e vai para Lenden. E na Lenden, vai fundar aqui centro Lenden e continua a fazer aqui tratamento. Lá na Lenden, que é fundado e fazer documentações tudo, pelo menos o Conselho Nacional, a mim, para no último tempo, que estava no Conselho, não teve que ter aqui documento, um pouco lá na... Ou por lembrar, mais ou menos, naquele ano, acabou com esse aqui trabalho de leproso, lá na comuna? Não, só que não falar, nunca tenho ideia quanto lá que começa aqui de trabalho. Mas não falar, conforme chegaram de missionários, e esses que vêm dos Estados Unidos, que é o Dr. Billman, que era um dos especialistas nessa área, exatamente foi naquele período em que aquele trabalho veio começar na comuna. Então, e na Lenden, é fazer aquele atendimento, enquanto luta armada não corre. E na Lenden, está a fazer atendimento de leprosaria, ao mesmo tempo não transmite a palavra do Evangelho. Do qual, lá, com Domingos Dias, ele, na altura, antes de ir para Lenden, está trabalhando na Granja de Pissubé. Na Granja de Pissubé, lá que tem a oportunidade de conhecer Amílcar Lopes Cabral, como engenheiro na altura lá. Então, até que ele está, segundo ele, que ele está falando acerca de possibilidade de uma revolução e para poder passar a ideia, sem poder estar pronto para ele. Mas ele, suma tem como primeiro filho e tem esse papel chamado Manuel Dias, que ele estava tão doente, então ainda sentia peso de consciência para deixar papel assim. Então, nesse sentido, e cabine a aderir e ficar. Logo, nasci conversão e ele foi e converteu a islamismo com um nome, só com cara lembra mantém assim que é ou que ou uma coisa assim que é batizado, mas aquele apelido continua chamado Mane, coisa que assim que é Mane ou que coisa assim, mas o nome de Mane continua até algum um dos filhos é Eunice Dias e depois Eunice Dias Mane. Então, e assim que converti. Mas essa conversão e como através de um tipo de folheto que até faz dois caminhos. Então, que até faz evangelização e converte através de Amaro Lopes, Ernesto Lima, na mão daqueles que convertem. Naquele ano, Velho Dias converte. Nem ele próprio nunca se lembra, porque na altura eu não estou convertido sobre isso. E tem que ficar falando de 57 e coisas assim, mas nunca se vê. Então, assim que converti, depois discipulado e bem está na igreja de Belém. Bem está na igreja de Belém, porque hoje aqui, bem assim, eu faço aqui trabalho que seria igreja central, não falo igreja central, que é lá de Chão de Pepel, porque aquilo como eu te marco hoje, assim, a atual igreja central, que ele era armazém. Então, até reuniu a primeira para ali perto de trás da igreja católica. E tem um casa assim, está ligado com o antigo, até fala hotel, grande hotel. Sim. E tem lá que está reuniu, crentes está reuniu. A mim trabalhei com uma mulher grande, chamada Bia, ela que está cuidando daquela igreja, antes de chegar ao Antônio. Então, hoje que estou bem chega, que começa a fazer aquele outro lá, que ainda funciona até hoje. Então, e assim, sucessivamente, igrejas começaram a ampliar e começaram logo a igreja de Belém. A igreja de Belém é formar a igreja de Bande. Na igreja de Belém, continuava aqui braço na Amarelai. Na Amarelai, lá que Domingo Dias e outros gentes, suma papel de pastor Miguel Ndibe, lá que ordenaram como presbítero, Sabino.
lá que Antônio também ordenar como presbítero. E era também um quarto pequenino, assim, que está fazendo culto lá. Entre 69 e 70, entre 69 e 70 para 71, entre esses espaços. Então, porque enquanto ele domingo dia está lá, era fazer, ele é diácono de igreja central. Não, central não, Belém. Então, e agora, também como evangelista, porque na Lenden, deixa eu ficar aquele assunto Lenden, e na Lenden, é daquele como eu chamo ele, domingo e bem levado para lá, para poder ajudar no trabalho de leproseria. Para mim, de língua, balanta. Então, ele está ajudando a evangelizar. Tá? E primeiro, enquanto ele faz aquele trabalho de leproseria, lá também que fundar instituto bíblico. Lá que saem primeiros obreiros. Entre eles está Ernesto Lima, Amaro Lopes, e está um homem grande que chamado Zé Oficial, e de Igreja Central. Não, Belém, desculpa, não sei que eu pego da Igreja Central. E de Belém, chamado Zé Oficial, e está lá Romão Foni, está lá Papé de Israel, pastor Israel que está lá, que ele é o único sobrevivente que fica naquele grupo. Então, um monte deles, que encana por lembrar o número exato, eles que são os primeiros pastores que formaram. Mas, na verdade, visão de missionária, Leslie com sua esposa, e era para incutir uma visão de evangelização. De maneira que, esse título de pastor bem sobressai nos últimos tempos. Mas era para mais obreiros. Evangelistas. Obreiros, evangelistas, assim. Esse que era batido. E eles até chamam outro de aliança. Então, assim que ele está fazendo trabalho. Pelo que tudo cau, na verdade, bocata por ser quem que evangelista, quem que é evangelista, porque todo mundo não evangeliza. E como de Tiago Sampaio, tia Natália, uma grande evangelista, mas cá está no rol de obreiros. E se vai o outro suma tia Cati, tia Bem-vinda, e mais o outro, Kedamá, que casa cabelo, que fundou a igreja lá de São Vicente, e mais outras igrejas lá de Pach. Esses tudo, e gente, crentes que não evangelizam na altura. Então, assim que trabalho começa a abrir. Então, sua guerra bem intensificada como é chamado, no interior, portugueses obrigam mais gente a passar de Lenden. Porque a gente desconfia como na Lenden, lá estão a assistir terroristas, assim. Então, é obrigado a sair, é riba, para Bissau. Na Bissau, é bem continuar lá na Amrelai, e ele me diz, lá ainda fazer trabalho, lá na Comura, lá que encontra também com o Bispo Dom, o Frazetta, Arturo Frazetta. Então, lá, que está fazendo trabalho junto com os outros lá. E que é como se fosse daquela igreja de Comura. E depois, voltando sempre reunido com aquele grupo de Amarelai. Mas uma guerra intensifica, gente na bem, na desloca, e tem aqueles que convertem para através daquele ministério lá na Lenden, igrejas fundadas para lá. Então, sobretudo na Encheia, e tem igrejas na altura, fundadas o pastor Barbosa Lamy. Então, eles vêm para Bissau. Para Bissau, e agora, suma tem crentes rendidos que está para a pessoa, balanta é como crioulo. Então, direção, bem entender como iria a função de trabalho na Antula. Na Antula agora que sai, vai comprar uma casa de de nós família, que o júnior e gente não morança. Que ela que tem, você dona tem uma casa pequenina, 4 quartos de palha, onde que comprar, não é que atualmente a igreja é assim. E o casa pequenino que estava lá. Naquela ano já. Me lembra na 72, pensa naquele mesmo ano que eu comprei aquele carro. Logo na 72, o mundo é para lá. E antes que ele me queria mudar, na 72, quando começou a fazer nada. E tem alguns crentes, uma colega na altura, Bacar Cabi, está de vida, está na Gâmbia. E tem um rapaz que lembra, gosta, Miguel Mana, filho de Pedro Mana. Esse também era uma pequenina que está levando na Catar, sistema culto,
assim que atividades começaram em 72. E a mim converte em 73, se não me fala, mistra que tem uma igreja, e era um ou dois pouco crente, mas tudo não tudo. O presbitério era um só. E escala, culto, tudo lá que está fazendo. O presbítero era aqui. Era Nhanguam porque aquela tarde vai crente lá de Lenden, e que seria o papel de Fernando Nhanguam. Depois se tem André Kufuk, que seria do papel de Quinta da Mansindo. Esse também, e era presbítero, esses dois. Depois Antônio Dami, bem ordenado, e faz 3, que representava a Bisra. Mas tudo está sob liderança do pastor Dias na Antulapala. E na Antulapala estava lá quem? É o domingo dia, como pastor, está Alberto Soares Tavares como presbítero, está Alberto Ndamicabi também, está quem mais? Mulama Forte, que é o papel de pastor Miguel Indime, e esses gente que está dirigindo a trabalho naquela altura. Então, a igreja de Misra, bem compor nas 73, nas 74 não começou a fazer culto. Logo nas 75, a mim bem para lá. Mas cultos começaram a fazer. Nas 75, coisas começaram a ganhar dimensão, a igreja naquela na Misra, mas a juventude bem. Nas 75 para 76, agora que Misra começou a se fosse independência, porque nunca teve autonomia. Então, começou a fazer cultos mais eficácia e a altura também contra Misra naquele, a altura na ramifica também, assim que Misra ramifica. Como acabou de conseguir espaço da igreja lá de Misra? Espaço da igreja de Misra, e em primeiro, na verdade, tem um homem chamado Agostinho, até fala Agostinho Pom. Esse Agostinho Pom, hoje eu não pensa na coisa de espaço. Esse não fala, enquanto estava na Misra. Ele comprou um caule lá para lá da zona do pastor Romão. E teve uma casa bruta que comprou. Bom, ele sem intenções, talvez, se comprou para poder dar igreja. Mas se não comunica ninguém, ele está trabalhando com ele só, que cau bem cai. Então, naquele sentido, próprio aquela zona lá perto da igreja de Misra, alguém que vim lá primeiro para poder fazer que ele buscava cau, e ser o papel de Quinta de Amansindo, que é do André Kufu. Então, ele que vem primeiro, e vai começar a papel lá na zona onde que tem a balova de papel. Papel vem falar, então, que é quando fazer? Ele fala, não, o mister vem para a coisa da igreja. Ele fala, não, se assim, não vai de outro lado. Ele tem que ir para aquela zona. Precisamente onde que Barbosa tem esse quintal. E por fim, ele acaba tendo que construir o espaço de Barbosa, e daquele espaço lá, daqui a igreja fazia. Primeiro gente que converteu, ele se era bacanto. Aqueles que está, como eu falei, e na altura, e cá tem esse número de pastores. E mais evangelização, crentes, mas não trabalho de Deus. Agora, aqueles que ficam como, quando não falar, gentes testeiras, como obreiros de tempo integral, lá, para mim, lá que tem alguns problemas de servireiro de tempo integral, visto que o princípio é que está a falar, o trabalho sem salário. Então, e que era fácil. Bernes Lima, Bamar Lopes, e para quem conhece também dessa história, e Amaro, pronto, trabalhei na padaria, fazia coisa de pão, etc. Mais tarde, eu vim acabar de ter aqui loja, de ser patrão, etc. Enquanto Bernes Lima, ele também, pronto, ele teve grande esse trabalho. E era difícil. E naquele quadro faz com que a manga deles bem seguir a carreira de tempo integral. Manga deles uma Romão e mais outro bebas oficial que não fala, tudo esses ali, e que consegui. Para mim, na verdade, esse gente é sacrificar. Deixando tocar um pouquinho mais atrás. Próprio, como é chamado, Zé Oficial, um dia é na papel que Ernesto Lima está chamando outro, qual nome que está chamando outro, está falando Yelme. Um ponto Ernesto, mas que está chamando outro Yelme? E falando, Caetano, na Lenden, nunca cozinha carne, só caçaque, cozite, que é que missionário está cozinhando para nós, lá, todo dia. Então é que manda, basta boa, eu acompanhar só está falando Yelme, que é esse aqui, mesmo tipo de... Yelme, mesmo que tipo de caçaque. Yelme, sim. Esse nome que está chamando outro.
pela que situação e faz com que outros cabem ser de tomar tempo integral, é como se arranjar esse trabalho. Mas aqueles que bem ficam como tempo integral, até não toca mencionar o caso de próprio Armando Manuel Arriaga, também naquela situação, e bem teve que arranjar carreta de sumo, para estar bem de sumo, na feira de banda, que está bem de copo, assim, o Então, próprio Domingos Dias, sua esposa Maria Dias, para ver aquela mesma situação, quase ela bem deixa de ser parte integrante, mas vai buscar trabalho no hospital. E para poder ajudar como na casa. Então, essa aqui é a coisa, mas aqueles que ficam realmente com o tempo integral, com todo o tempo, vou te chamar, sem menosprezar aquilo outros, se não quero falar. Ernesto Lima está lá, ainda trabalha tempo, mas ao mesmo tempo é pastor, ou seja, presbítero de Igreja Central. Amaro Lopes está lá. Depois, nós temos Vitor na Empada, Vitor Vaz Martins na Empada, tem Barbosa Lamy, que estava na Catio, e depois tem Fernando Cardoso também, que passa na Catio, porque essa Amaro também passava como pastor na Catio. Depois Fernando Cardoso passa como pastor, e depois Barbosa bem baila. Então, depois nós temos Augusto Fernandes na Bubaque, nós temos João de Nascimento no Rango, e depois nós temos Formoso Mendes, que bem mataram também lá na Canchungo, e depois nós temos Formoso Mendes, Domingos Gomes na Biumbo, José de Almeida na Belém, Armando Manuel Arriaga na Bande e Domingos Dias na Antula. Sem Castanheiro, se não falha mais alguém, sim, Papel de Israel, que ser no Domingos também que te chamado, mas que está o único sobrevivente que não tem ainda, que está na Gigante Jorge neste momento. Então, estes três elementos, e ser aqueles que ficam com a capote de pastores de tempo integral. Então, a papel de guerra, Papel de Israel vai para Gigante Jorge que fica até hoje. Mas esse grupo de gente, salvo dois que nunca conseguiu hoje, que nunca contra aqueles. Vitor Vaz Martins, para bem mataram na Empada, com o Formoso Mendes que mataram na Canchungo. Para bem até pensa como é que eles não mobilizam gente para entrar no mato. Então, esse comandante fala evangelho e custa preço, sangue e suor. Para bem gente dá sua vida para ela. Então, evangelho na Guiné-Bissau. Para bem que ele comanda, nós que arde esse evangelho, não tem que respeitar, não tem que dar honra à vida daqueles pastores que sacrificam sua juventude, que fazem nada. Inclusive, entre eles, tem aqueles que têm até bens antes de ser pastores. Somos na casa de Barbosa. Barbosa e homem que tem assim bens, vacas, manga. Mas depois de chamado, e abandona aquele estudo. Vacas tudo fica perdido e vai entregar sua vida no serviço, se torna pobre. Essa situação realmente é essa que coisa que manda a osso não ser aquilo que não ser, graças àquele gente que dá sua vida. Então, como não tem que dar valor ao Evangelho. Não lembro uma palavra que não papel que Ernesto antes. Hoje manda chamar nesse caso, hoje quase arrasado. Vai no cinta. O papel que e fala, olha, Caetano, aquele clínica de Biumbo, e igreja evangélica, muito baixo, fala baixo. Não fala, pastor, um homem, não preserva aquela clínica para a memória da igreja evangélica, e não só, mas não fala também como esse processo que vão entregando, vou ficar descansado. Não pega esse evangelho, como que vou dar no ele, para não entregar nova geração. É que manda, para mim, da pela, tudo obreiros da minha geração, não continua a servir evangelho de Bíblia aqui que não entregaram. Então, quando eu entrego a nova geração. Entende? Não me sei, volta mais no conselho. Naquela ano que o conselho... Não, Conselho Nacional, depois que a Igreja Evangélica ou Missão WEC intensificar, é a terceira cúpula que está dirigida à Igreja Nacional. Então, e está dirigida à Igreja Nacional, mas é tem um representante que chama, que está fazendo parte daquela estrutura, que é
na pessoa de Ernesto Lima. Mais de 12 anos, Ernesto Lima está com eles e tudo. Mas que foi, logo que Ernesto Lima foi o primeiro presidente depois da demissão. Não, até ele que... Presidente do conselho, aliás. Ali até ele que bem só que eu falei que era um conselho, era mais missão. Então, um corpo de missão, um corpo diretivo de missão. Mas ele que está representando nacional lá. Então, e assim que fica, mais de 12 anos que não falar, e ele está com eles lá, está reunido, está fazendo coisas. E por fim, pensa lá que vem surgir a ideia de criação de conselho. Então, o que essa ideia bem criada, missão, o que é que está fazendo? Aquela comissão, ou aquele organismo de missão, eles que estão apoiando para pastores. É que até declarar como dinheiro está para poder, o dinheiro da minha outra missa. Até até isso é falar ali. Para mim, que é porque eu trabalho para servir a Deus pela fé. E tem e que tem. Então, quem bocado que eles estão apanhando de ser amigos e outros, é para tirar para ajudar aqueles outros pastores. Então, logo que parece no ano 96, 97, não, 96, não, porque aquilo também já não é bíblico. Sei, 86, entre 86 e 87, que começou aquele processo de autonomia. Lembra quem que foi o reformador e o pastor Paulo Mendes, junto com Costa Sanha. Mas antes daquilo lá, o conselho bem formado já. Elegido pastor Quintino Gomes como primeiro presidente eleito para a Assembleia Nacional. Naquele Interessante. Naquele período que eles acabaram a formação. Pensa naquele período e assume o Conselho Nacional. Parece que faz 2 mandatos sem castrar, porque o Conselho Nacional era de 2 a 2 anos. Então, depois dele, e bem, Paulo Mendes. Paulo Mendes, enquanto presidente do Conselho Nacional e aluno estudante, porque entra no segundo ano de nós. Então, e foi a não entra no 83, e ele estava aí no 83, suma presidente do Conselho. Então, e entra logo no segundo ano. No 84, ele entra. Então, agora que começa aquele processo de descentralização, quer dizer, separação ou autonomia. Paulo Mendes, Francisco Costa Sanha, Marcos Mané, quem mais? Parece Paulo da Gama. Esses que serão reformadores. Paulo da Gama era secretário. Então, logo, lá e tem aquela situação para separar missão que vai coisa. Então, missão e abre mão é dar autonomia para a Igreja Evangélica através do Conselho Nacional. Então, o Conselho Nacional passa para poder subsidiar, porque aquele obreiros que está apoiando viúvas e órfãos, viúvas e viúvos, e passa a ficar para o Conselho Nacional. Então, lá o Conselho Nacional estipula cotas, que dízimo para trabalhar para lá, para poder pagar aquilo. Só que, na verdade, aquele valor aí era muito insignificante, 12 mil pesos. E era muito insignificante. Então, assim que coisas não. Mas só que, depois que a mim vinha entrar no 92, no 94 melhor, não faz reforma. O que é que não faz reforma? Não fala não. Por exemplo, igreja de Bande, Armando Manuel faleceu. Lá que gasta mais em ministério. Domingo esquecer de se mulher. E não afetar na igreja Bande. Bande passa a colher. Assim que não afeta eles tudo, não teria que ir de estudo, de conselho. Vai para a igreja local. Mas felizmente a igreja local recebe também e tem bom valor, muito mais do que o conselho nacional. É assim que precisa ser. Então, só como falar, depois que a mim sai, e faz 2 mandatos, não sai, pastor Zé Paulo entra, e tem 98 e faz também, e sai, Joaquim Correia entra. Depois que Joaquim Correia entra e sai, a mim toda volta lá mais. Depois que volta a sair, Carlos Cassandra vem.
Logo, a vou fazer, depois que eu voltar canto, que mandato vou fazer? Bom, gosto de bem aumentar para 4 anos. Então, faço só um mandato. Um mandato. Logo depois, Carlos Costanque entrar, eu faço um mandato, alemão se eu volto mais, eu volto mais para fazer um outro mandato. Mais ou menos, o que é que eu pude para deixar para novo, para a igreja em geral e também para futuros pastores que não bem, qual conselho que eu pude? Não, eu sei que uma igreja está desenvolvendo etapa e contextos diferentes. Deixa só para voltar um bocadinho para trás, para falar como, olha, daqui a tempo, se vamos falar, nas 74 me batizar. O último batismo que eu fiz na missão evangélica. Mas aqui tempo, se não batizar, se você tem 12 mulheres, você pode batizar. Se você tem dívida com alguém, você pode batizar. Olha, porque que gente é vive o evangelho, é vive ao pé da letra. Eram também realmente crentes, mesmo verdadeiro, ou ser crente ou deixa ser crente. Porque eu conheci o nome de protestante, prototó. Então, e que era fácil. Mas, pronto. E gente que pegar, evangelizar, trabalhar e trabalhar para adiante, graças a Deus, a vossa igreja para toda parte da Guiné. Agora, o que é que a mim tem para aconselhar? Para atual pastores. E como primeiro, não seguir exemplo. E que por acaso, não cuide que data, parece 31 de julho, que seja a morte de Formoso Mendes, de Canchungo. Então, não cuide que data para servir no data de reflexão de obreiros. Para não poder jubilar, modelo de que gentes, compromisso que tem com Deus. Então, para nós estamos por aí, será que esse mesmo compromisso que nós temos ao ponto de servir Deus com toda a energia, com tudo, dá tudo para servir Deus? Ou, e outro tipo de obreiros que não tem na vida nós. Mas aquele obreiro de que tempo é que está sentindo dentro da igreja, evangelização, expandir a palavra. Mas nós não temos mais obreiros dentro de igrejas, no rumo lá, e enfim, não perde visão de lançar reino de Deus para diante. E esse está acabando de ter problemas, guerras, para ver de posição própria e não buscar posição dentro da igreja. Bom, olha, visão perdida, não fica de guerrinhas, enfim, que é muita pena. E também outra coisa, que gentes é ter um acordo, um princípio. Por exemplo, se um crente de Belém pôr na disciplina, bandem na cibrica disciplina. Que outros, quer dizer, tudo aquilo que a igreja corresponde. O que a igreja não tula nega, assim aquilo outros tudo responde. Mas, se não tula nega um coisa ali, só para exemplo, Brana e Armão. Então, é ter-se conflitos dentro do próprio membro. Porque a hora que Antula nega, não põe um membro da disciplina, brava fala não, é receber, depois é dar trabalho, como é que membro não é aquele pastor da Antula? É que está começando a olhar como um mau pastor. Então, esses conflitos, tudo está dentro da igreja. Porque não sai fora de princípios que não pregaram. Então, eu apelo e para pastores, a vós, não devem fazer que não descentralizar na igreja. A igreja, se tem 2 ou 3 pastores, por mais que grande, é suficiente. Que o resto não abre trabalho. Não contra trabalho de implantação e evangelização. Segundo, não busca forma de continuar aquela aliança em termos de não colocar imagem do outro na lençol preto, na questão de membros, disciplina ali, na aula bopa ali, que o outro lê que é que manda ter esses grandes conflitos ossos. Completamente cada aqui na rema, nessa maneira que entende. Esse é complicado. Agora, para aqueles que são leigos, que são crentes, em geral, na verdade, também se encorajar eles, no sentido de pegar a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus, para viver fé em Jesus, para que deixar sendo instrumentalizados para arranjar conflitos dentro da igreja, mas para ter temor de Deus. Porque, só para um exemplo, naquele tempo, enquanto jovens, que tempo eu podia andar, botei na banjuda, eu podia andar, boi monsinho, riba de banjuda. Que era lá, tem uma crítica muito forte. Presbíteros que até permitem que era lá. Muito complicado.
Para que manga bias, a gente também se aproveita outros para poder fazer instrumento para a guerra. Não cadê de ser aquela lá. Não tem temor de Deus, não respeitar homens de Deus. Porque pastor, e cá por acaso, que trabalha numa igreja, e cá trabalha para ver talvez algum interesse, na fala de que tempo é caos. Mas, se Deus chamar para lá, e trabalha lá. A mim, não vai para tudo lá. Mas nem salário, não há papel, coisa de salário, até a osso. E se Deus nunca quer papel, coisa de salário. A própria igreja que está jogando, canta que Deus dá. O que dá? Dá para não perceber. Porque nós saímos daqui princípio de viver pela fé. Se cadê o tempo, está calado a boca. Então, esse que manda, gente que ser pastores, a Bíblia fala, vou respeitar eles. Não devem de respeitar pastores. Não ouve eles. Porque o pastor de uma igreja, ele é anjo de que igreja? E ele que tem que prestar conta, menos, quer dizer, por ter outros pastores auxiliares, mas responsável para aquela igreja e que pastor central. Até que mano, acaba de pena para estar na guerra de posições. E uma coisa mesmo que, claro, existe bem na Bíblia. Agora, quando eu digo aquele grupo de Bacoré quem? E era também levitas. E gente que tem serviço na casa, mas eles que estão levantando para vir de posição. Mas você toma aquele lugar de Moisés. E assim que funciona. E tem uma data que a igreja fica assim, para estar falando, esse uma data que é poder manifestar o evangelho no país. Olha, que data e por cedo? Até uma vez se fazido, só com cara lembra, não é calando. Uma vez se fazido. Mas se não cuide que data, é melhor não cuide que data 20 de maio de 1940, porque aquela é a data real que o Evangelho chega na Guiné. Então, se por cuidar como data de Evangelho na Guiné-Bissau para manifestar, desculpa, comemoração, ia ser muito benéfico. Ele foi na 20 de maio de 1940. Exato. Esse foi data que o Evangelho chega na Guiné-Bissau através de Tintiquim. Exatamente, aquele bandido. Mas aí tem imagem. Aliás, para falar com ele, um livro que eu escrevi para o missionário Hazel, que livro chama Luz no Meio Escuro, essas coisas tudo. Mas vou poder. Não sei se você tem uma imagem de que esse homem, que missionário. Em termos de fotografia, se vou poder encontrar com ele um livro de Ernest Lima, História da Igreja de Guiné-Bissau. Ernest Lima faz um livro. Não, só que não fala. Não tem aqui outro livro que tem essa imagem, mas ficar na Guiné. E também livro História da Igreja do pastor Ernest Lima. Pensa que tem aquela imagem. E tem muito mais coisas ainda. Quem tem aquele livro, é ele. E não olha mais outras informações, se calhar, que nunca conseguirá Ernest Lima fazer. Então, e assim. Mas, na verdade, essa data é uma data que deve ser, se não cuide data de comemoração, realmente aquela data que deve fazer. Porque aquela data que BC entra na Guiné. 1940, luz no meio Guiné. O nome de Mingueiro fala missionário como? BC. Bessie. O nome do seu marido? Leslie. Leslie Friday. Leslie. Então, aquilo deve ser uma data. Bom, pensa como aí, pronto. Ideias está mais agora, e bom, quem de direito, o Conselho Nacional, propor Leslie aprovar para a Assembleia, para fixar como uma data de manifestação do Evangelho da Guiné-Bissau, e nascer muito, muito bom mesmo, só para falar. Está bom, pastor. Muito obrigado. Prazer de poder estar acabou nessa oportunidade e pensa para Deus continuar ajudando no ministério. Obrigado e obrigado a todos. Pastor Caetano, se não recordava quem que fazia parte de direção da igreja desde a renascença de Dias até no mandato na Igreja Evangélica de Tulapal. Ok. Então, para falar disso, deixando um retorno, um bocadinho só para falar. Em termos de casamento entre nós, jovens na altura, primeiro casado, chamado Joãozinho Nhaga, com Maria Kitty, acho que casa, primeiro na altura. E depois bem fora, na Maná e por aí fora. Agora, no que diz respeito sobre liderança,
que é liderado por pastor Dias, gente que tem a suma ser presbítero, lembra falar como presbitério era um som, para tudo na tula que não estava. Então, estava no domingo dia como pastor, está Alberto Soares, suma presbítero, Nhanguan Malale, que era de Mistra, como presbítero, André Kufuk, que era de papel de Quinta da Mansindo, também como presbítero, Sabino Blamo Forte, que era de papel do pastor Miguel, também presbítero, e Antônio Dami. Esse é que primeiro 5 ou 6 elementos que compõem a direção da igreja de Antula Pal. Deles 32, esses aqui grupo. Então, suma que não fala, e pode ter acréscimo diante, e talvez um olhe nome do outro, porque um olhe nome do outro. Logo, na segunda equipa, encontra-se pastor Domingos Dias, Alberto Soares Tavares, Nhanguan Belale, André Kufuk, e logo entra Paulo Nanki, que era o presbítero que fundou aquela igreja de ajuda fundou a igreja de Bono. Paulo Nanki, papel em Pinha, e Alberto Ndami Kabi. Então, essa é a segunda equipe que, depois de 72, essa é a segunda equipe que fazia parte de liderança da igreja de Antula Pal, no mandato de Velho Dias. Logo, no mandato de Velho Dias, que Paulo Nanki, e ele foi um dos elementos que naquele impressionado para poder abrir a igreja. Não, para Paulo Nanki, tudo é crentes de Antula Pal. Sim. Mas hoje que o número de gentes de tinha papel bem ativo. Agora que Domingos Dias começou a desafiar, por não abrir um trabalho entre papel, para permitir-se cantar mais a língua e tal, etc. Então Paulo Nanki ia abrir, ele que dá aqui espaço para a igreja de coisa ele que dá aqui espaço. Sim. Ok. Então lá que não vou fazer. Mas por ele lembrar, mais ou menos, ano. Que agora que é outro trabalho, para lembrar, não? Cada por lembrar, não? Talvez 77. Não há problema. É que você. Então, e depois também tem mais outra terceira equipe de presbitério. Está lá Alberto Soares Tavares, Alberto Ndami Kabi, Sabino Forte, Paulo Nanki, Domingos José K. Essa será a terceira equipa de presbitério. Mas esse é tudo na Antula, porque nessa altura ainda Bonoca começa a funcionar. Então, e depois vem bem quarta equipe, sob liderança de Domingos Dias. Alberto Ndami Kabi, Alberto Soares Tavares, Domingos José K, Paulo Nanki, Afonso Yensa, Martinha Bobi, Silvestre Sanha. Esses e Capitão Kbak. Esses é o quarto time de liderança de Antula Pal. Então, logo nesse quinto, agora que Bono começa a trabalhar, faz cultura. Bono bem hoje, porque não hoje nome de Alberto, Paulo Nanki. Logo está lá Domingos Dias, Afonso Yensa, Alberto Ndami Kabi, Silvestre Sanha, Martinha Bobi, Capitão Kbak, e esses que ficam na Antula. Domingos Zeca e comissionado e mandado para reforçar o trabalho lá na Bono, juntamente com Paulo Nanki. Assim que usa certo. Mas na altura, ainda é presbítero na altura, mas é mandado para o bairro. Que fica lá até agora. E sexta equipa, sob liderança de Domingos Dias, que bem tem ali, na 2021, na 2021 não, na 2000, logo lá, como pastor adjunto, e era Caetano Kutuke, mas bem tem aquele sismo que bem cria aquela situação, então, e estava lá, Domingos Dias, Augusto Kabi, Quintino Ndibe, Johnzinho Kanda, Manuel Lona, Armando Pignacul, Bernardo Antônio Cabral, Mokna Yabna, Augusto Inteye,
Domingo Sita Claude, Afonso Mbonde, Mário Pirana, Eduardo da Cunha, Antônio Tambá, Luísa Bob Chudá. E esses são componentes que vêm assumir liderança. Que continua que liderança até que vem ter que cismo, que separação na igreja. Porque o grupo de hoje é que é subir, logo é quinto grupo, tudo eliminado. Então, eles se subem novos grupos. Então, eles que continuam a tocar e vem chegar aquele momento de cismo que acaba de acontecer na Tula, que conhecido que história. Então, depois daquela, que o pastor Domingo Dias, no sétimo grupo, estava ajudado para o pastor Fernando Betamos, como falar, na passagem, e pastor Caetano Dami. Então, a nós três que estavam lá. Depois, vem Maria Bobi, esse é nível de pastores. Depois, vem bem Maria Bobi, e depois vem Miguel Ndibe, depois vem bem Yankuba Danfa, Yabna, Agostinho Mané e Celestino Moreira. Então, essas equipas de pastores. A nível de presbíteros, era Félix Pereira, Bussunhan Walter, Zedequias um diácono, Fernando Sanha, diácono, Fornambaná, diácono, Constantino Buame, presbítero, Agostinho Mbaná, diácono, Carlos Lola, diácono, Fernando Mansal, diácono, Armando Pignacul, presbítero, mas que na altura volta a Bahia de Portugal. E Soares Enchami, diácono, François Kusukabi, diácono, Mokna Yabna também, que vem restaurado, voltando de luterano e integrado como presbítero. E Nico Fernandes, diácono, Tomás Yala, presbítero, Zé Nandinha, presbítero, e Kedom Male, presbítero. Então, esses sergentes, no entanto, que compõem aquela liderança, que não continua, toque vai cair sem tudo, toque bem ficava só, não tula, que a nós outro não matei, não continuamos a acompanhar, e bem fica só presbítero, Félix Pereira, Bussunhan Gualte, que mais? Armando Kul, Mokna. Então eram esses quatro que bem fica. E que alguns diáconos têm essa caída também que bem sai sim, e gostam e têm novos elementos. Depois dessa situação, não é, que leva a antiga direção extinta, e aqueles que membros vinham a prova, nesse momento que na dirigir a igreja até hoje, presbíteros, disseram, Dr. Otna, Nadoa, Luís Landim, presbítero, Mbessa, ao está falar Almacó, presbítero, Zé Sá, presbítero, Zé Sá, presbítero, e pronto, diáconos, aliás, tem pastores, Sumami, Yankuba Danfa, Celestino Moreira, Maqui Dias, esses pastores. Então, diáconos se continuar, um monte deles, Zedequias, Malandanfa, Albano Mendonça, e, enfim, mangres deles, se calhar próprio Albano Mendonça e Malandanfa faz parte também dessa equipa que saiba. Então, e tem alguns deles que fazem parte, o Celestino, tudo faz parte, mas pronto, a igreja reconhece eles e manda eles de diáconos que não têm precisão de ser nomes neste momento para poder fazer. Então, essas gente que continuam a dirigir a igreja neste momento na Antula Pala. Agora, e outra coisa que me estava também falar, e cedo esses lista numeral
de quadros teólogos que formaram na Antula Pal. E são esses. Primeiro, teólogos, que vocês não falar, aqueles que vão fazer curso de teologia, e Pedro Mfanda, Caetano Dami, Romão Chami, Armando Manuel Pombo, Mária Bobe, Fernando Bitam, Biefa Macé, Barbosa, Luís Fona Judá, ele é membro integrante, Yancuba Danfa, Francisco Forma, Neneca, Irmelinda da Silva, Fernando Jata, Alberto Yala, Fernando Yala, Quintino Lami, João Batna, e Daniel Correia, Urim Baná, Domingos Nacia, Sábado em Foi, e Alda Quebe, Linda José Arribe, Rute, Rosa Bobi, Nielan Danfa, Raquel José Moia, Celestino Moreira, Agostinho Mané, Elder Dias, Wicana, Mauro Mbunde, Maurício Siga e Jeremias Cabi, Henrique Indami, Biomande, Yano Ngala, Susana Yala, Agostinho Amena Sambé, Tino Tamba, Caetano Kutuke, Keba Mfande, Simão Nacha, esse faz parte da cultura africana, uma igreja filiada, Mateus, João Danfa, que está para Portugal, Honório da Silva e mais outros assim. Portanto, se vou somar tudo, vou bem acabar de ter 48 obreiros formados próprios para filhos de Antula Pal. Agora, lista de obreiros integrantes, que quer dizer que sai de outra igreja, mas que integra na igreja Antula Pal: Miguel Ndibe, Yabna Sibna Tamba, Mateus Barco Sanha, Afonso Ntokot, Manuel Tomás, Sumba Rank, porque estão na igrejas filiadas, Augusto Fona, Binas, Júlio Kekna, que outro pastor que está no sul, que lembra esse nome, e outro também de Tal, que não lembra esse nome, pastor que estava também na Jabara, que cedo você vem para ler para Portugal. Então, esses ingredientes não fazem. Agora, missionários que passam na Antula Pal, e cedo, primeiro missionário que não tem, cedo Fafe ou cedo Mistelma. Depois vem Tony Joana, aliás Tony Goodman. Depois vem Joana Glad, Hannah Shaw. Pronto, esses aí, aqueles primeiros que não pude falar, é bem que passam na Antula. Depois, primeiro missionárias pretas que não tem, Maimuna Nyabali, Maria Pac, Francisco Lamin e Yano Ngala, Joel Kanda. Então, esses é sério que a gente que faz componente de parte daqueles missionários que não tem de curto a longo tempo. Mas dentro do conjunto de gente que não acaba de chamar, outros permanecem no serviço, outros cabem continuar no serviço. E nesse sentido. Que mais? No entanto, para ver esse, se uma que não falar, realmente há altos e baixos que tem, quer dizer, não falar igrejas, fases que enfrentam, luta, igreja não tudo não fala concretamente. Nós tentamos 4, que aqui tem aquela separação, nós tentamos 4, e bem ter uma grande murmuração entre o Janotio e a gente tinha na missa, e tem logo uma murmuração, que está chamada como crentes de Domingos Dias, que crentes de Barbosa. Ruta de problema. O problema é esse, que, e quando se não lembra desse, quem que vem pregar aquele assunto naquela murmuração, e blame forte, que é o pastor, papel do pastor Miguel Ndibe. O texto que usa foi Atos 12, 21, de como só uma bandeira que tem no reino de Deus, que quer dizer a igreja que pode estar dividido. Então, aquilo era bom,
momentos, e a partir de 74 para 75, realmente, e Mistra começou a fazer trabalho. Domingos Dias, e um dos pastores que não pode falar e sofre tanto. Aliás, o que está falando? Como obreiro e tanque lixo. O que vale e está caindo de badeira? O que vale para cair de badeira? Mas na verdade é nosso outro. Mas por aquilo o pecador está parça, mas é junto. Então, esse homem de gente ia sofrer ataque tio. Sobretudo como aquele inimigo tenta lutar para balar no ministério. E ele sofreu ataque, e bem houve um grupo de jovens na altura, chamado grupo de Anhô. É grupo de Anhô, é caluniar homem de gente, até esse caso está passa chamado Sodoma e Gomorra. Para ver como filhos de homem grande que bem preferir na igreja. Então, que situação, e choram de homem grande, desespera de tal forma. Mas, com o passar do tempo, entre 1999 até 2000, e houve aquele cisma na igreja outra vez, como que não falava, e tem aquele rompimento de igreja de tal forma que a situação que e chega na tribunal, na pessoa que queixaram o Conselho Nacional, na pessoa de Joaquim Correia e pastor Domingos Dias, do qual a igreja bem ganha a causa, através do advogado Fernando Gomes. Mas, que resto do que é de dinamizar a igreja, não abre mão, não fala, não deixa eles, e não, irmãos, não perdoa eles. Então, assim que cedo, pelo que, ultimamente, na igreja bem, suma eles, bem disse, vai abrir aquela igreja, cultura africana, não, cultura não, luterana, não tenta papiar, não cria um processo de reconciliação, mas só que ele passa com uma vontade que a muito tem naquele sentido. Para ver que ela, pronto, infelizmente, e que tem aquela reconciliação ainda formal, mas a gente não conversar, a gente não fazer nesse sentido. Então, esse que como é chamado, e também missionário que passa lá, na Antula, sendo Martin Till, e também que foi um dos grandes bênçãos da igreja da Antula Pala. Então, esse é mais ou menos certos detalhes, como pode falar, de vida da igreja de Antula Pala. E a igreja hoje está espalhada e tem mais obreiros ainda que ficam na forma. E naquele ser, e está espalhado, suma que não falar, e tem certas igrejas. E chega um momento que a Antula estava embocada embaixo e abandonada. Suma, por exemplo, Luanda, a igreja de Antula, que fundada. Lá que o jovem estava fazendo culto e fazendo tudo. Suma John Pereira, de igreja central, presbítero John Pereira, de igreja central. Então, e tem alguém de grande experiência, de maior tempo. Então, e bem apoia lá, e por fim, suma que não fala Antula, bem deixa ele existir lá, assiste lá, e ele continua, e mais tarde o pastor Romão bem vai para lá. Na Pancha, atual Pancha, e igreja Antula Pala, começar na casa de Adelino Sanca, lá quando eu comecei a trabalhar, toquei aquele ser e tal, Antula bem orientamão, e fica, e mais tarde central, então. Sem falar de Bono, sem falar de Plaque 1, Antula que fundar, e também, para falar de Jahal, como falar, e Antula que fundar, na pessoa de nossa irmã Nhara, e com mais que outros que estão lá, que também na altura, e assim sucessivamente. Lá na Pefino da Areia, Antula que fundar, através da conversão de Nhaga Dinde, que vai evangelizar, aquele homem grande, papai de Mário, então, e bem dar aquele segmento, a igreja fazer. Também lá na Comura, se como falar, gente que estava lá também tudo, e trabalho daquele homem grande, porque cata cinta. E homem que dá tio, e esse ministério e corre mais para norte, Oio, e assim que andar, que o ministério tem na sul de Cordá. Na sul de Cordá, trabalho lá, lembro uma vez, trabalho com o Balami, Sabino Foté, e ter uma visão realmente de expansão do trabalho de Deus.
Então, visão essa que a mim pensa também como certamente Antula perde que visão. De forma que não perde, para ver que ele comanda, pensa certamente Deus tem que pagar, porque não vem tio, o pastor não tula no tio, então não consegue que não fazer. Então, e que o que é que me se fala como a mão de Deus está livre daquela situação. Para a gente pagar para não fazer obra. Para além de, agora quando fala lá de Bula, é verdade como é parte, como tem alguma contradição lá, mas aquela igreja de Bula, e fundar para um português, um tropa português que estava lá, juntamente com Moro Jo e quem? E membro da igreja de Tulapal, que mais tarde fica também com a igreja de estava de Bono, eles que fundam aquela igreja, lá na Bula. Hoje aquele português bem, Moro fica lá. Mais tarde, a igreja vem te acompanhando, para Tulapal, na pessoa do pastor Luís Dias. Na Binar, mesma coisa. Então, e tem aquela zona de Bisso, Naga, ele homem grande está na Bansumte, aquela zona assim tudo. E o ministério que cura aquele para todo lado. Pelo que, sem contar de Nhacra, Batal, que não ia andar, e assim por aí fora. Mas na verdade, como eu não falar, Antula é trabalhar, só que nos últimos tempos não perde visão. Não volta no rumo nunca, que ele é perigoso. De forma que, não a falar, igreja para despertar, não para ligar. Porque o campo é grande. Não quer ficar rumado de sol num campo, mas para fazer trabalho de Deus, para espalhar para toda parte. E assim que somos de gente e fazer trabalho, tem um dia que bem está doente, e bem para tratamento, naquele tratamento, portanto, o Senhor vem chamar ali na Portugal e vai. Então, responsabilidade. Mas é interessante uma coisa. Hoje aqui na bem, naquele domingo não, foi num domingo, que vamos ter culto e que consegui despedir a igreja, verbalmente. Mas o que é que é fazer? É chamar um baile adiante. Enfim, que Juju, perante toda a congregação. Onde é que põe Simão Ribeiro? E ora para mim. Significa passa um bastião. E que tem coisa bonita isso mais. Ora como pastor tem que passar bastão a outro. Sem guerra, sem junda, que ele é bonito demais. Mas se fala assim, qualquer sucesso que tem, e para ver aquele bênção de homem de gente, riba de mim. Me pera também como dia que Deus me tem. Assim que nos ajudam, para passar bastão para outro, pacificamente, sem nada para trabalhar Deus por vai para diante. Aliás, aquilo que deve ser modelo de Bíblia, como a Bíblia mostrando, como que Deus te dá sequência de liderança a esse povo, a esse corpo que é a igreja. Então, eu penso como esse resumo de tudo, mas sempre acabou de esquecer de falar. Esses homens que encapotar são pastores, mas aí tem aqueles outros que não servem, porque cada quem não serve Deus. E que tem aquele que se para servir. Tudo quem quiser de crente e evangeliza. Sobretudo na fundação da igreja de Tula, tem uma gramofone, tio Josequina, Alberto Soares, que ele está carregado de noite com lanterna para pôr, Bob. Que gramofone teve a oportunidade de olhar na casa de Barbosa, lá em Barbosa. Que ele está evangelizando aquele. Lá na chão de Bijugo, e tem aquele homem grande comendo. Que ele está saindo dia que tem tempo e não vai ser pabe. Mas de noite ele chega pegando lanterna e pega canoa rema camba ilhas. Para conquistar portas, para contar gente a palavra de Deus. E é assim que a palavra de Deus ia fazer. Pelo que na ilha se tem um grande avivamento, a igreja da Chão de Bijugu era muito forte naquele tempo. Então, mas na verdade, nesses últimos tempos, a igreja torna frio. Obreiros, compromissos que não têm a osso, e que sei que compromisso que aquele obreiro daquele tempo. A osso. A hora que alguém falar que tempo ainda vai servir Deus, e porque também, totalmente, vida ou morte, ainda vai servir. Sem importa. E tem um que tem princípio do que sempre falar, você vai servir Deus pela fé. Pela fé, de fato, é cansado, mas é bom. A mim lembra, até hoje nunca está arrependido. Depois que entrega tudo na servir Deus, nunca tem grandes mansões desse mundo. Mas Deus abençoa. Nunca falta.
não tem na cauda da cabeça, e Deus abençoa. Fica muito feliz. Nunca está arrependido. Por quê? Como anda a servir Deus Deus. Então, não encorajava tudo. Aqueles que não servem Deus. Deus fala, vou buscar primeiro o reino. Tudo é outras coisas. Ou não vou ligar. Para Deus abençoar, não tenha coragem, não faça a obra do Senhor. A altura, me está agradecendo ao meu grande. É um enorme prazer para poder estar com o pastor Caetano, porque vida não está se bem. Hoje não vivo, mas amanhã não está se bem. Então, gaba Deus sim, porque e alguém que pode falar, alguém aprende vida que ele como papai. Perdendo como ele papai, ele ao mesmo tempo ele store, ao mesmo tempo, porque ele forma que ele tem como se filho, e tem como se pastor, e tem como se colega. Porque e alguém que pode falar, bom, esses 5 anos que não está, não tem a oportunidade de poder aprender aquilo, então gaba Deus sim, a oportunidade que tem de aprender aquilo. Então fala, Deus, muito obrigado a essa vida de Sil, porque foi uma benção para a igreja a nível nacional e também isso para a minha vida de mim. Então fala, Deus, obrigado. A mim fala, me sortear porque não tenho oportunidade, pelo menos de estar aqui para poder ouvir se palavra que ele não fala, se conhecimento, porque ele gosta dia, ele livro. Então, e vale a pena para não aproveitá-lo. Se não tem a oportunidade de aproveitar o Ernesto Lima, Domingo Dias. Então, ele é um bem-vindo porque é contar no tutorial, um breve tutorial sobre aquelas. Então, essa é a razão e motivo, a mim não fala Deus obrigado, a mim não fala um sorteado, porque não tenho o privilégio de estar junto com ele hoje um dia. Então, para Deus, não fala Deus obrigado, e para Deus continuar abençoá-lo nessa luta. Não é um pouco mais difícil, que é fácil, mas ele sempre presume, Deus está com ele e ainda continua está diante. Amém. Não, é verdade, só para enganar Deus. Também contente demais. Contente para poder estar com bom. Nem se calhar que lembra como a mim que faz um casamento. E foi bom. Mas Deus obrigado por esse tempo e também a aprendizagem é só para quem mais veio. Não pode aprender muita coisa nova que a mim aprender. Essa tecnologia que se banais, mas jovem ele que ajudam ter um pouquinho de conhecimento acerca disso tudo. Então, e foi muito bom. Na verdade, e tem história manga dela, porque por conta tudo. Mas, por exemplo, enquanto está no Conselho Nacional, por meus grandes avivamentos de campanhas, grande campanha na Guiné-Bissau, e foi em tempo que nós convidamos Renal Bonke, nós convidamos Henrique Caule vem primeiro, depois Renal Bonke vem bem, que campanha fazida na estado de Guiné, na estado ali no Coreia, portanto, que grande campanha, e foi naquele tempo que Deus pôs bem o coração no arde para ter mais um impacto do Evangelho na Guiné-Bissau. E também Ernesto Lima, e ele, a mim, faz parte de membro da fundação daquela aliança evangélica que nós temos. E ele, Ernesto Lima, ele que era o presidente, e a mim, membro, me lembro que Tino Gomes também, e era membro, que junta na criação da aliança evangélica. E era para quê? Porque a igreja evangélica é que está, qualquer denominação que entra e tem que levar aqui gente para estar para resistir. Agora, não entender como, em vez de aquele lá, e que tá bom, um jornal criar uma aliança, não é que não pode filtrar tudo aqueles que não vêm bem. Então, por exemplo, um princípio que está juntando, assim, não pode juntar, igrejas podem ser unidas. Ainda que não pode ter diversidade de denominações, mas o princípio está juntando, está sendo um só. Então, e assim que será. Ele que... Esse, pronto, trabalho. Para que ajude a Deus, não continua, não vai mais. Ok. Bom, obrigado. Deus abençoe.